Bom dia, trazendo vocês aqui para caminhar junto comigo. E eu queria te falar que você, com certeza, está decidindo errado na sua escola. E eu sei disso porque eu converso com gestores. Quem não utiliza o CRM da Fluxo TI, quem não tem todo o processo de matrícula metrificado, quantificado, acaba decidindo de forma equivocada. Se você não tem dado para decisão, se você não trabalha com métricas, com processos muito bem definidos e analisando cada etapa desse processo, você está decidindo com base em informação que está equivocada. Se você não decide com dados, você está decidindo muitas vezes no sentido contrário ao que você gostaria, e você vai ter resultados aquém do que deveria. Como que eu sei isso? Porque a gente conversa com muita gente, eu atendo muita gente, converso com nossos clientes, com gente que está pensando em entrar na plataforma. A gente faz mentoria com uma série de gestores de educação, gestores de escola. E o que aconteceu essa semana, agora, é muito característico. Uma escola que aderiu recentemente ao nosso CRM, a gente estamos num processo de implantação ainda, mas já conseguimos efetivar um número legal de matrículas em um mês mais ou menos de processo de implantação. A gente já aderiu, eles já estão aderindo ao sistema, já estão utilizando, mas a gente ainda está personalizando alguns detalhes, algumas automações, alguns detalhes de agente de inteligência artificial. E essa semana a gente estava numa reunião de liderança, onde uma das gestoras falou, a gente estava repensando o processo ali de funil de matrícula, entendendo quais são as etapas que eles já praticam, como transformar isso dentro do CRM, como que o CRM vai se adaptar a esse processo, né, que já tem na escola deles. E ela falou, baseado na minha experiência, a maioria dos responsáveis faz assim. E aí eu falei, você me desculpa, mas pela taxa de amostragem que a gente já tem, pelas matrículas efetivadas que hoje já estão no sistema e por todo o processo que a gente acompanhou por dentro do sistema, aqui estão os dados, por isso, que mostram que, na verdade, o que você acha que é a maioria, que segue desse determinado modelo, desse jeito, para fazer a matrícula, isso representa menos de 10% no todo de matrícula que nós estamos vendo aqui. Ou seja, ela achava que era a maioria. E quando a gente analisou os dados, foi ver o que na prática estava acontecendo mesmo dentro do CRM, com essas matrículas efetivadas, aquele dado representava menos de 10%. Então ela ia priorizar um certo perfil de fluxo de matrícula que na verdade estava atendendo menos de 10%. Então isso é perigoso para a escola que não analisa os dados. Ela, graças ao CRM, entendeu que o processo da escola dela, ela achava que era um, mas na verdade é outro. Então, a gente redesenhou o processo dela a partir do que a gente identificou na prática. Será que isso não está acontecendo na sua escola? Será que você, quando não tem todos os dados, define de jeito errado? Define a partir de métricas deturpadas? Provavelmente sim. Então, a gente, quando bota um sistema desse para rodar no processo de matrícula especialmente, a gente vai ter todos os dados, vai conseguir definir qual etapa converte mais, qual total no início do funil, desse total de gasto em tráfego pago, quantos converteram, quantos vieram para visita, quantos faltaram, quantos depois de uma mensagem vieram para negociar, quantos fecharam a matrícula efetivamente. O importante disso tudo é, você precisa decidir, definir, estruturar a partir de dados. Não pode achar, não pode se basear no conhecimento empírico para tomar decisão de gestão. É por isso que o nosso sistema faz tanta diferença para as escolas. A gente metrifica tudo, a gente quantifica tudo, a gente traz o dado real, o que acontece na prática, como que o processo se dá do início até o fim. E com isso, a gente te traz de forma muito simples, clara,
visual como deve ser e como estão as métricas do seu negócio. E com dados não se discute. E aí, tendo essa visão, você vai com certeza definir, tomar decisões muito melhores e gastar menos dinheiro. Porque se você define o processo a partir de uma visão de 10%, 90% está contrariado. Isso acontece, é muito comum na escola. Porque esse 10% que chega no gestor é o 10% que reclama. É aquele que faz barulho, aquele que está insatisfeito com o processo, que pede para ajeitar, pede para fazer assim. Então, quando chega no gestor pedagógico, financeiro, administrativo, é o problema, é a reclamação, é o que faz o barulho. Mas muitas vezes não é a maioria, não é a estrutura como um todo. E se você não tem o dado na sua mão, não quantifica, não metrifica, você acaba tomando a decisão de forma errada. Beleza? Me segue para saber mais dicas como essa, para ficar por dentro de tudo que pode ajudar a sua escola a crescer, aumentar o número de matrículas, aumentar o faturamento e melhorar o resultado. Vamos crescer junto. Clica aí no sininho, me segue. Valeu!